Muito bem, boa noite, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Cumprimentar de modo especial os nossos visitantes nessa noite. Você que nos visita aqui na nossa igreja, nós temos uma boa prática, como a centralidade de tudo é a palavra do Senhor. A nossa boa prática é expormos a palavra de Deus sequencialmente. E hoje de manhã nós terminamos, o pastor Fabrício terminou a exposição do livro de Eclesiastes. À noite a gente tem trabalhado o livro de Hebreus. Então, abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler Hebreus, capítulo 5, do 1 ao 10. Hebreus 5, do 1 ao 10. Acompanhe a leitura comigo desse texto. E já antecipo aí, se você está olhando na sua Bíblia, aí você vê que a última parte do capítulo 4 e a primeira parte do capítulo 5, pela Sociedade Bíblica, estão no mesmo bloco. E nós trabalhamos a última parte do capítulo 4 semana passada. Hoje vamos entrar no capítulo 5, mas o sermão é uma continuidade do que nós ouvimos semana passada. Mas não se preocupe se você não estava aqui semana passada, porque eu vou trazer à tona o que importa para que a gente tenha essa sequência. Muito bem, Hebreus capítulo 5, do 1 ao 10, diz assim: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens para oferecer sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós cantamos, adoramos o Senhor com os nossos cânticos. Deus, e nós queremos voltar à essência da adoração também, aqui nesse momento, com relação àquilo que vamos aprender da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o nosso coração esteja em atitude de adoração, de busca genuína pelo Senhor, e que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, Deus, através desse texto, para a glória do Senhor e para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Semana passada, como eu disse, tem que recapitular o final do capítulo 4. O final do capítulo 4 fala de Jesus como sumo sacerdote. E você já percebeu na leitura do capítulo 5, da primeira parte, que vai falar também, vai continuar com essa ideia de Jesus como sumo sacerdote. Aqui é importante lembrarmos que no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, que eu estou dizendo mais especificamente, entre o 14 e o 16, nós vimos que o autor de Hebreus, o autor do livro de Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas sabemos que ele é um homem inspirado por Deus, escrevendo para um povo que tinha passado por perseguições e agora estava sendo tentado a voltar para o judaísmo, tentado a voltar para o velho sistema, tentado a voltar para aquilo que apontava para Jesus, mas já não fazia mais sentido. Então o autor escreve a esse povo, e nessa altura do texto, no final do capítulo 4, ele vai dizer: esqueçam o sumo sacerdote que era da ordem levítica, esqueçam o sumo sacerdote. E quem era o sumo sacerdote? Como eu disse semana passada, era o homem escolhido por Deus para representar o povo diante de Deus, aquele que oferecia sacrifícios no lugar do povo em toda a aliança mosaica no Antigo Testamento, e
isso tudo era sombra de Jesus. Então o autor de Hebreus, ele diz: olhe vocês, povo de Deus, não existe mais necessidade de um homem sumo sacerdote. Vocês têm um supremo sumo sacerdote, um sumo sacerdote superior, e esse é Jesus. E no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, ele fala de Jesus como sumo sacerdote, ele fala a maneira como Jesus nos abençoa como sumo sacerdote. E isso foi o tema do nosso sermão passado, está lá no nosso canal do YouTube. Jesus como sumo sacerdote, ele diz no final do capítulo 4, do 14 ao 16, como Jesus nos abençoa. E Ele nos abençoa como? Sustentando a nossa fé, compadecendo-se da nossa fraqueza e abrindo acesso ao trono da graça. Essa é a maneira que Jesus age como sumo sacerdote. Agora pensa comigo, os leitores originais da carta. Esse povo que estava sendo tentado a voltar para o judaísmo. Eles olham e falam: nossa, que bênção, Jesus, ele faz tudo por nós. Mas por que Jesus é sumo sacerdote? Eu não entendi essa parte. Nós já entendemos, os leitores originais, entendemos o que Jesus faz. Ele compadece de nós, sustenta a nossa fé, nos compadece das nossas fraquezas, nos dá acesso ao trono de graça. Mas por que ele pode ser dito como sumo sacerdote? Então, esses primeiros versículos do capítulo 5, se o final do capítulo 4 dizia como Jesus age como sumo sacerdote, agora o texto vai dizer: por quê? Por que Jesus é chamado de sumo sacerdote? É uma explicação muito didática do autor do livro de Hebreus, e ele vai dividir aqui em dois blocos. Quando você olha no início do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 4, ele vai falar como é que eram escolhidos e o que fazia o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Quais eram os requisitos, o que ele precisava ser, como é que era esse sacerdócio. E depois ele vai falar, está vendo como é que era? Jesus cumpre tudo isso. E é isso que a gente vai meditar aqui. É uma continuação, é a parte 2. Jesus, o nosso sumo sacerdote. Semana passada, como Jesus age. Hoje, por que Jesus é sumo sacerdote? Em primeiro lugar, nós temos que olhar aqui, que Jesus, e eu quero trabalhar, já vou antecipar aqui para você entender. A partir desse texto nós vamos entender que Jesus é sumo sacerdote porque ele foi designado por Deus e entrou verdadeiramente na nossa condição humana, porque ele obedeceu, porque ele é o autor e consumador da salvação. Mas nós vamos trabalhar isso mais detalhadamente e mais pausadamente para vocês entenderem. Então preste atenção que nós vamos começar com essa primeira afirmação. Jesus, ele é sumo sacerdote do povo de Deus, porque ele foi constituído por Deus. Isso está no versículos de 1 a 5. Como eu disse, o autor começa descrevendo como é que era o sacerdote do Antigo Testamento. E olha comigo aí, volta para a sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta, versículo 1. Cada sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens. Preste atenção nisso. O sumo sacerdote, ele era escolhido dentre os homens, não dentre os anjos, não dentre as autoridades espirituais de regiões celestiais, não. O sumo sacerdote era escolhido dentre os homens. E ele diz mais: constituído nas coisas relacionadas com Deus. Ou seja, é alguém escolhido dentre os homens para fazer coisas a favor dos homens. E que coisas eram essas? É o trabalho que era dado, a missão dada por Deus àquele homem escolhido de fazer a expiação dos pecados, ou seja, os sacrifícios, e reconciliar o povo com Deus quando o povo se desviava de Deus. Então ele está dizendo sobre o antigo sumo sacerdote, como é que era? Era um homem escolhido para fazer o trabalho de Deus. Aí ele diz mais: e esse homem escolhido que tinha uma tarefa, ele era, versículo 2, ele é capaz de se compadecer dos ignorantes. Ou seja, alguém que tinha compaixão, porque estava lidando com gente culpada, estava lidando com gente ignorante, com gente ferida, com gente vulnerável. Então o sumo sacerdote tinha que ser alguém que tinha compaixão. E olha que interessante, no versículo 4,
E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus. Para finalizar, o sumo sacerdote, então, ele tinha que ser um homem escolhido, ele tinha que ser homem escolhido, ele tinha que ser constituído para fazer as coisas de Deus, para trabalhar em favor do povo com relação a Deus, ele tinha que se compadecer dos fracos, só que ele também tinha suas fraquezas, e o texto também vai dizer isso. E ele era alguém chamado por Deus. E na história bíblica, no enredo bíblico, todas as vezes que homens quiseram se colocar na posição de sumo sacerdote, sem terem sido escolhidos, eles passavam por juízo de Deus. Um exemplo para não entrar em todos, mas o rei Uzias, ele quer ser sumo sacerdote, ele quer fazer algo que não competia a ele, e ele é tomado por lepra. Então o sumo sacerdote humano tinha todas essas especificações. Aí olha o versículo 5. Olha o que o versículo 5 diz. Assim também Cristo. Ou seja, ele está dizendo, assim também Cristo, ele não glorificou a si mesmo para tornar-se sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi Deus. O que o autor está dizendo é, meus irmãos, igreja, veja isso, está muito claro. O sumo sacerdote humano tinha umas especificações. Esse sumo sacerdote humano, ele tinha que ser tudo isso que eu já falei. Jesus, ele é assim. Ele é assim, não porque ele foi sozinho e tomou esse cargo, mas porque o Pai, e somente o Pai, o colocou nessa função. E aí ele vai dar argumentos bíblicos. Você é meu filho e hoje eu gerei você. Nós lemos na liturgia esse texto. Você é meu filho e eu gerei você. É o Salmo 2. É uma identidade messiânica de Jesus. E depois ele cita o Salmo 110. Em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui eu quero deixar claro uma questão importante. Porque e nós também lemos na hora do momento de ofertório aqui na igreja, nos dízimos, o texto onde aparece o rei de Salém, também sacerdote, Melquisedeque. Melquisedeque não é um personagem fácil e simples de explicar, porque ele aparece só no texto que nós lemos lá em Gênesis. Depois ele é citado no Salmo 110, e agora ele é citado agora em Hebreus. Mas o que a gente tem que entender de que Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque? Não é só uma frase bonita numa oração. Imagina você chegar na reunião de oração e já falar assim, Senhor Jesus, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Rapaz, mas fica bonita essa frase, né? Mas se você não entender, não faz sentido. O que o autor está nos dizendo? Preste atenção. Esses sacerdotes humanos, eles eram da tribo de Levi, escolhidos dentro da tribo de Levi. Eles ocupavam a cadeira que pertenceu a Arão, geração após geração. Quando o autor escreve aqui, para esses irmãos que estavam sendo tentados a voltarem para o judaísmo, aqueles irmãos poderiam pensar, mas espera aí, Jesus não é da tribo de Levi, então Jesus não tem autoridade para ser sumo sacerdote da linhagem de Arão, Jesus é da tribo de Judá. Para aí, tem um problema de incompatibilidade aí, de sanguínea, ele não é levita, ele não pode ser sumo sacerdote. Aí é por isso que o autor fala, mas Jesus, ele não é sumo sacerdote da ordem de Arão, dos levitas. Ele é sumo sacerdote de uma ordem mais importante, a de Melquisedeque. Por que Melquisedeque? Porque Melquisedeque, ele aparece para Abraão como um rei e como um sacerdote. Tanto é que Abraão, no texto que nós lemos na liturgia, ele entrega os dízimos ao sacerdote e rei Melquisedeque. Só que Melquisedeque, ele aparece no enredo bíblico e ele desaparece. Não aparece a morte dele, não aparece a geração dele. É uma ordem de um sacerdote que é anterior à ordem levítica. Nem existia Levi, nem a geração de Levi existia, e já havia Melquisedeque.
Resumindo, então, meus irmãos, o que é dizer que Jesus é da ordem de Melquisedeque? É que é de uma ordem eterna, que não é uma ordem sanguínea, não é uma ordem hereditária, é uma ordem eterna de alguém que sempre foi e sempre será sumo sacerdote. E alguém que ocupa a função de sumo sacerdote, mas também a função de rei. Olha que bonito isso. Então Jesus, ele é sumo sacerdote, mas ele é rei, ele é de outra linhagem, não é da linhagem de Arão. Por quê? Porque a linhagem de Arão, ela oferecia sacrifícios repetidos. Pense comigo, o sumo sacerdote, ele tinha que ano após ano, tempo após tempo, oferecer sacrifícios pelo povo, e chegava um momento em que ele morria. Jesus não é desse tipo de linhagem. Jesus, primeiro, ele vive para sempre. E ele reina, e ele intercede continuamente, porque o sacrifício dele foi único. Um único sacrifício, que foi dele mesmo. Ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Sumo sacerdote definitivo, eterno, superior à linhagem de Arão, superior à linhagem levítica. Muito bem, nós entendemos, eu acho que vocês, pelo olhar de vocês, vocês entenderam o que o texto está dizendo. Mas e eu com isso? O que isso se aplica na nossa vida? Porque nós entendemos bem o argumento do autor aqui do livro de Hebreus, de que Jesus, ele cumpre todas as prerrogativas de um sumo sacerdote humano. Ele é humano, ele não é um ser que se parece com um ser humano, ele se torna Jesus, o nosso Senhor Jesus. Ele é totalmente homem. Totalmente homem e totalmente Deus. Mas ele precisava ser totalmente homem, precisa ser totalmente homem, porque só alguém que é homem pode entender a nossa condição. Só alguém que é homem pode ser escolhido por Deus para ser sumo sacerdote do povo. Mas o que isso tem a ver com nós? A nossa salvação descansa nesse plano maravilhoso de Deus. Olha que plano maravilhoso. A obra de Cristo, entender o que Cristo fez por nós, é algo simples. O evangelho é simples. Cristo morreu por mim, eu ainda sendo pecador, ele se entregou no meu lugar. Essa mensagem do evangelho é simples, mas é muito complexo. Toda a costura na trama da metanarrativa da história, para que nós chegássemos a Cristo, para que Cristo fosse entregue por nós. É tudo muito complexo, tudo aponta para Cristo, desde Melquisedeque, os sumos sacerdotes na ordem levítica. Meus irmãos, olha a complexidade do plano de Deus para a nossa salvação. Como Deus está empenhado em ver o seu povo aos pés da cruz de Cristo. Não é uma história da carochinha, não é uma novelinha. A história da salvação, a história do nosso sumo sacerdote escolhido por Deus, alguém que foi levantado por Deus ao longo de todo esse processo, não é um dorama que o pessoal anda gostando tanto de ver. É uma verdade, é algo concreto, é algo complexo, concreto, mas é um plano eterno. Então, meu irmão, minha irmã, quem me ouve nessa noite, deixa eu te dizer, você não precisa de mais ninguém. Você só precisa de Jesus para a sua salvação. Ninguém precisa de mais ninguém que não Jesus. Não precisamos de outros intercessores. Não precisamos de outros mediadores. Porque eu desafio qualquer outro mediador, qualquer outro que se coloca no cargo de sacerdócio. Eu desafio esse indivíduo a ter uma história tão completa e tão complexa e atender todos os requisitos que Cristo atendeu. Nós não precisamos de mais ninguém. Nós não precisamos de mais ninguém. E muitas vezes a gente fica pensando, é verdade, pastor. Isso aí é para as pessoas que têm outros mediadores, outros intercessores. Conheço tanta gente. Mas se a gente não policiar o nosso coração, se a gente não estiver firmado em Cristo Jesus, muitas vezes figuras, pessoas, irmãos, podem se tornar
os nossos mediadores, sem a gente perceber. Tem gente que tem uma fé firme porque a fé dos pais é firme. Tem gente que tem uma fé firme porque o pastor da igreja está firme. Tem gente que tem uma fé firme vinculada a uma figura. Meus irmãos, nós estamos num tempo, aqui agora falando muito especificamente da Vila Formosa, nós estamos num tempo de transição pastoral. E os irmãos que estão há mais tempo na igreja, mais de 15 anos, já enfrentaram essas transições. E esses irmãos sabem muito bem o problema que é quando a fé do povo, do rebanho, está vinculada à figura de um pastor. Não pode estar vinculada à figura do pastor Heber, tampouco na minha figura ou a do pastor Fabrício. Essa igreja só tem caminhando para 43 anos, 42 anos, só temos completado esses aniversários porque essa igreja pertence ao Senhor Jesus e a nossa fé é firmada em Jesus. Ele é o sumo sacerdote que foi comissionado por Deus, o sumo sacerdote que foi enviado por Deus para cumprir a obra da salvação. Então, não pense nisso, não pense em ter uma vida cristã com reforços, seja qual for o reforço, para que você tenha mais acesso a Deus, porque nós só precisamos de Jesus. Outra coisa que é interessante aqui, quando a gente olha para o nosso sumo sacerdote, é o versículo 5, o início do versículo 5. Outra aplicação poderosa para nós. Cristo, assim também Cristo não glorificou a si mesmo, para se tornar sumo sacerdote. Jesus Cristo, Ele não chegou na terra com pompa e circunstância. Cheguei, Brasil. Não. Ele chegou humilde e o estado de Cristo, nosso sumo sacerdote, ao chegar nessa terra como ser humano, foi um estado de humilhação. Imagina um Deus todo-poderoso se esvaziar num processo que a gente chama de kenosis, que isso a gente pode ilustrar como um rei que tira a sua capa, tira o seu cetro, levanta do seu trono e vai ficar lá no meio do povo sendo humilhado. O nosso Senhor passa por um processo de humilhação para ser o nosso sumo sacerdote. E agora Ele já está glorificado, exaltado e virá como Deus Todo-Poderoso. Mas veja, meus irmãos, se para nos alcançar o nosso sumo sacerdote se humilhou, quem somos nós, seus discípulos, para nos vangloriarmos ou para queremos ver glória sendo colocada sobre nossas costas? E isso tem muito a ver com a disposição do nosso coração em servir ao Senhor. Porque tem muita gente que só quer servir para ser visto. Só quer servir para ser visto. E eu te digo, em nome de Jesus, se essa é a disposição do seu coração, a igreja não precisa desse tipo de serviço. Porque servir aqui, servir o reino, não é reconhecimento. É claro, meus irmãos, que nós temos nos empenhado para honrar os irmãos, porque quem é digno de honra merece honra. Mas o fato é, isso não pode ser a nossa motivação. Fiz tanta coisa pelaquela igreja, pastor nunca nem falou obrigado. E louvado seja Deus, porque ninguém aqui trabalha para o conselho ou trabalha para os pastores. Louvado seja Deus, porque quem serve, serve ao Senhor. E glória é dada a Ele, porque Ele nos ensinou que o serviço em prol do outro, e o serviço no reino, é um serviço que não traz holofotes. Mas vamos continuar no texto. Para a segunda aplicação que vem na sequência aqui, nos versículos 7 e 8, é que Jesus é sumo sacerdote porque Ele entrou verdadeiramente na nossa condição humana. Eu já comecei a dizer isso, mas aqui mais especificamente nos versículos 7 e 8, Ele desenvolve melhor essa ideia. Então veja, Jesus é sumo sacerdote por quê? Porque Ele foi escolhido por Deus, enviado por Deus. E por que Ele é em segundo lugar? Porque Ele entrou verdadeiramente na nossa condição humana. Versículo 7, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, olha que interessante, nos dias da sua carne, Jesus se fez homem,
humanidade real, concreta, histórica. Ele viveu entre nós, sentiu cansaço, sentiu o peso da oposição, angústia, dor, viu os limites humanos. E quando a gente olha para o Evangelho de João, o Evangelho de João traz essas demandas, porque já naquele tempo, no primeiro século, muitas pessoas estavam querendo dizer que Jesus só se parecia com o ser humano. Ele era um espírito que se parecia com seres humanos, e aí o Evangelho de João vem para contradizer isso. Tanto é que o Evangelho de João começa de maneira distinta dos evangelhos sinóticos. Ele começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Porque Jesus é homem. E é o Evangelho de João que vai dizer que Jesus chorou, vai dizer que Jesus, ele dormiu lá no barco, estava com sono, dormiu. Vai dizer que Jesus teve sede junto ao poço, lá da mulher samaritana, mostrando que Jesus é homem. E só pode ser sumo sacerdote quem entende a nossa condição. Não dá para salvar, e pelo plano complexo e eterno de Deus, não dá para salvar alguém que é pecador, sendo outro que não um ser humano real. E Jesus é homem. E veja que ele continua dizendo, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Clamor e lágrimas. É claro que aqui a gente olha especialmente para o Getsêmani, quando Jesus, tomado daquela angústia da morte, com muitas lágrimas, com o suor que se transforma em sangue. Mas Cristo, ele clamava e derramava lágrimas ao longo de todo o seu ministério humano, porque ele via a condição humana. E ele orou, clamou, suplicou e viveu uma vida de dependência do Pai. Por isso que ele é sumo sacerdote, porque ele era homem, ele entende. Tem uma historinha de Natal, que eu acho que eu já até contei ela algumas vezes aqui no púlpito, que diz que havia uma certa região onde caía muita neve, era um lugar muito gelado, e um certo senhor, que com a sua família, seus filhos, sua esposa, todos os anos, na noite de Natal, eles iam celebrar o Natal na igreja. E uma certa noite de Natal, esse senhor, tomado por uma incredulidade assustadora, falou para sua esposa e para seus filhos: meus filhos, minha esposa, podem ir para a igreja, eu vou ficar aqui tomando um chocolate quente, com o calor da lareira, olhando a neve cair, porque a casa dele era cheia de janelas transparentes, e ele falou: vou ficar aqui olhando a neve cair, tomando um chocolate quente, porque essa história de um Deus que se faz homem, não faz muito sentido. Vocês vão me desculpar, eu estou repensando a minha fé, porque eu não estou conseguindo acreditar nisso. Um Deus que se faz homem, qual a necessidade disso? E diz que a historinha diz que a família foi para o culto de Natal, e de repente o homem estava ali feliz com o seu chocolate quente, bem aquecido pela sua lareira, e ele começou a ver alguns pardais voando em volta da casa dele, porque o ambiente estava quentinho, e aqueles pardais queriam entrar no ambiente quente, e eles voavam e eles batiam na janela, porque eles não viam a janela, e aquele homem ficou assustado com aquilo. Meu Deus, esses pardais vão se machucar, eles vão cair, e um após outro batiam, caíam, rolavam na neve, alguns conseguiam voltar a voar, outros não, e ele ficou preocupado, e ele falou: eu vou sair lá fora e vou dar um aviso para esses pardais, vou espantá-los. E quando ele saiu, os pardais ficaram mais agitados ainda, e quanto mais ele gesticulava, mais os pardais batiam no vidro e morriam. E de repente ele pensou: eu não consigo me comunicar com esses pardais. Se pelo menos eu fosse um deles, se eu fosse um deles, eles iam me ouvir. E diz a historinha de Natal que nesse momento o sino da igreja tocou, anunciando a noite do Natal, e aquele homem caiu num choro profundo, porque ele entendeu que Jesus se fez um de nós. Se pelo menos eu fosse um deles, eles me ouviriam. E Jesus não ficou do céu acenando: saiam do pecado. Ele se fez pardal como nós. Por isso ele é o nosso sumo sacerdote. Aleluia, glória a Deus, por conta do amor eterno do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. E ele foi ouvido por Deus. E o texto segue dizendo: com clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte? Opa! Será que Deus não livrou Jesus da morte? Mas é claro que livrou. Jesus passou pela morte, mas ele venceu a morte.
ele venceu a morte, ele não foi derrotado pela morte, ele foi livre da morte, ele venceu a morte. E o texto diz que ele foi ouvido por causa da sua reverência. Jesus Cristo, que viveu essa vida dependente do Pai, o homem Jesus, dependente do Pai, recebeu as respostas, porque ele era um homem reverente, ou em algumas traduções, um homem piedoso, que estava buscando sempre a vontade do Pai, e fazia orações de acordo com a vontade do Pai, e é esse o nosso sumo sacerdote. E o texto diz mais, versículo 8, embora fosse filho, aprendeu a obediência. Opa, peraí, vamos explicar isso aí, porque senão a gente se complica. Quando a Bíblia fala que Jesus aprendeu a obediência, isso não tem em nada a ver com a ideia de que Jesus era desobediente e aprendeu a ser obediente, de forma alguma. O que o texto está dizendo é que o nosso Senhor Jesus, quando ele entra na condição humana, ele percebe, ele entende o que era o ser obediente a Deus. Ele coloca em prática a obediência. Então é no sentido de aprender a obediência. Nas diferentes etapas da vida, ele mostrou como é ser obediente. A obediência ao longo da história humana, ela vai sendo cada vez mais ampliada. Um bebê obediente, uma criança obediente, tem algumas esferas de obediência. E vai aprendendo a ter a esfera de obediência total da consciência humana que só Jesus teve. Então é nesse sentido que ele aprendeu a obediência. Então, ele aprendeu essa obediência pelas coisas que sofreu. E as coisas que sofreu, o maior dos sofrimentos de Cristo, além da cruz, claro, é o sofrimento de ser limitado à condição humana, de se esvaziar para ser humilhado como homem. A obediência de Cristo foi testada no deserto e aprovada. Foi testada ao final da vida e aprovada, porque ele não abriu mão da obra que estava proposta para ele. Ele se entregou por nós na cruz. E agora na prática, olha que interessante, algumas aplicações aqui para nós. Primeira delas, deixa eu te dizer em nome de Jesus, Cristo, ele foi obediente e ele aprendeu a obediência pelo seu sofrimento. Tem muito crente que acha que agora, na nossa vez, que se eu estou sofrendo, se algo me faz sofrer, isso necessariamente é fruto de uma desobediência. E não é. Eu acho que eu não estou no caminho que Deus tem para mim, porque eu estou sofrendo demais. Eu acho que Deus não tem esse trabalho para mim, porque eu estou sofrendo. Mas não é isso. Sofrimento não está divorciado de obediência. Cristo, para ser obediente, ele sofreu. Meu irmão, em nome de Jesus, tem horas na nossa vida que para que a gente cumpra aquilo que Deus tem para nós, o propósito de Deus para nós, nós precisamos estar dispostos a sofrermos. Sofremos. A mensagem do mundo é: tenha alegria a qualquer custo, você merece ser feliz. A mensagem do Evangelho é: obedeça a Deus, custe o que custar, porque Ele vai te honrar e te abençoar na obediência. E tem gente que, no casamento, por exemplo, está passando por crises conjugais e ouve um monte de conselhos. Não precisa sofrer desse jeito, não. Casamento não é para sofrer assim, não. De fato, casamento não é para um sofrimento exacerbado, mas a resposta não é abandonar o casamento. A resposta é estar no casamento, buscando a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que a gente permaneça com a família estabelecida. É claro, meus irmãos, que eu não estou falando das exceções aqui. Eu estou falando de maneira genérica, porque muitos com questões tão simples, tão fugazes, acham que isso é motivo para dissolver uma família, um casamento. E isso é ir contra a vontade de Deus. Porque Jesus, para ser obediente, ele sofreu. Mais do que isso, quando a obediência te custar as lágrimas, não pense que Deus te abandonou. Porque às vezes a gente está sofrendo.
E às vezes a gente recebe no gabinete pastoral, o pastor Fabrício sabe muito bem disso, pessoas que falam assim, pastor, eu acho que Deus não tá comigo nessa não, porque eu não sei mais para onde eu vou, eu não sei mais o que fazer. Não pense que Deus abandonou, porque Cristo, Ele passou por uma aflição real, clamor e lágrimas, diz o texto, clamor e lágrimas. E é por isso que a gente tem que chegar diante do nosso Pai, do nosso sumo sacerdote, sem teatro. Sem teatro. Fale o que você está sentindo para o seu Deus, para o nosso Deus. Em nome de Jesus, rasgue o seu coração na presença do Senhor. Deus, eu estou conformado com esse pecado. E está parecendo que é para ser assim mesmo, mas eu sei que o Senhor não quer isso de mim, me ajuda, porque se depender de mim, eu não quero. Tenha orações sinceras diante de Deus. Como a oração do Henrique esses dias para trás, porque o Henrique está tendo muita preguiça na escola, né? Preguiça mesmo. Aí a gente tem incentivado ele a lutar contra o pecado da preguiça. Aí ele foi fazer uma oração antes de dormir esses dias, falou assim, papai do céu, me ajuda a vencer a preguiça, porque eu preciso aprender a ler. Eu não quero, mas eu preciso. Eu não quero, mas eu preciso. Quantas coisas nós não queremos pagar o preço, mas nós precisamos. Chegue diante do sumo sacerdote, que sabe o que é sofrer, que tem a nossa condição humana, entende. Muitas vezes a gente conversa com pessoas e fala assim, mas você não faz ideia do que eu estou passando. Quando você chega diante de Jesus e fala, o Senhor faz completamente ideia do que eu estou passando, porque o Senhor passou por coisas ainda piores. Porque eu não sou nada, sou criatura. E todo sofrimento aqui é isso aí, é condição humana. Agora o Deus Todo-Poderoso entra na condição humana, isso é saber sofrer. Por fim, Jesus é sumo sacerdote porque Ele consumou a salvação eterna do povo. Ele consumou. E aí diz o texto, versículo 9, e tendo sido aperfeiçoado, já dissemos isso aqui, essa ideia de Jesus ter sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação, não significa que Jesus era imperfeito e foi aperfeiçoado. A tradução não é tão boa. A ideia é que Jesus completou a obra de autor da salvação, porque Ele veio na condição humana, Ele morreu na cruz, Ele venceu a morte e Ele foi glorificado e agora Ele é o autor da salvação, porque a obra está completa. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna. E aqui é a bênção, salvação eterna. Governos humanos podem nos salvar por 4 anos. Um bom trabalho, um bom emprego pode te salvar por alguns meses ou anos. Uma família bem estruturada pode te salvar por um tempo. Um tratamento médico bem feito pode te salvar por um tempo, mas a salvação eterna é só em Cristo Jesus. Não tem nada nessa terra que nos dá a salvação eterna. E é esse sumo sacerdote que completou a salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Diz o texto no final do versículo 9, para todos os que lhe obedecem. Aqui não é um incentivo à salvação pelas obras. Quem obedece a Jesus tem salvação. Não. Aqui é o contrário. Jesus é o autor da salvação. Ele distribuiu a salvação. E como é que a gente enxerga as pessoas que são salvas? São aqueles que obedecem. Porque ninguém está disposto a obedecer a Jesus se não tiver sido alcançado por Ele. Ninguém vai deixar de buscar a própria salvação se não tiver sido alcançado pelo Salvador eterno. Porque enquanto o coração humano não for alcançado pelo Evangelho, pela salvação de Cristo Jesus, o coração humano vai ficar buscando sua própria salvação. E aqui ele reafirma, segundo a ordem de Melquisedeque, versículo 10. Segundo a ordem de Melquisedeque. Para concluir as nossas aplicações, não acrescente nada a Cristo, como se a obra dele fosse insuficiente. Ele é o autor da salvação eterna. Ele foi aperfeiçoado, a obra está completa. Não troque a salvação eterna por salvações momentâneas, por salvações passageiras. Se a sua consciência te acusar, não corra para o desespero, nem para a autojustificação. Corra sempre para Jesus.
Corra sempre para Jesus. Ele é o autor da salvação eterna. Se a sua obediência estiver falhando, se a rota da obediência estiver um pouco desviada na sua vida, em nome de Jesus, volte-se para o autor da salvação, que é Jesus. Isso eu falei semana passada. Quando a gente está em uma condição de pecado e estamos presos em algum tipo de pecado, a saída não é se afastar de Deus, se afastar do sumo sacerdote. A saída é chegar diante de Jesus e falar: Senhor, me liberta, porque só o Senhor pode me libertar disso, e Ele quer te libertar disso, porque Ele é o sumo sacerdote, autor da salvação eterna. Corra para Jesus, corra para Jesus, corra para Jesus. E também isso nos ensina a termos compaixão daqueles que não estão correndo para Jesus, estão correndo atrás dos próprios interesses. Não adianta, deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, não adianta você querer que alguém lá da sua família ou do seu trabalho mude de comportamento, porque isso é tratar sintoma. Quando alguém tem uma doença, tem um câncer, o câncer, se a pessoa só ficar tomando analgésico e antibiótico, não vai tratar sintoma, não vai resolver. E muitas vezes a gente olha para as pessoas que não têm a Cristo e a gente quer que elas mudem de comportamento, para que a gente fique satisfeito. Ah, fiz uma obra, porque o fulano lá do meu trabalho, eu falei tanto na vida dele, que ele parou de fumar. Não que parar de fumar é uma coisa muito importante, já é uma bênção isso. Mas não é sobre fumar, por exemplo. É sobre ter um coração longe de Jesus. Falei tanto na vida de fulano, que agora ele começou a pagar as contas dele em dias. Não está completa a obra, porque não é sobre pagar os boletos em dia. É sobre ter um coração regenerado. Lembre-se, o que transforma o ser humano é o sumo sacerdote Jesus Cristo. A gente não tem que ficar como guardiões dos costumes e lutando só para reverter costumes. Nós temos que lutar e militar e trabalhar e cumprir a nossa missão de anunciar que existe alguém que já fez uma obra completa de salvação, que é o Senhor Jesus. Que Deus nos dê graça. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, Ele é o grande e eterno sumo sacerdote. Então, na culpa, corra para Cristo. Na fraqueza, corra para Cristo. Na dor da obediência, corra para Cristo. Na evangelização, anuncie a Cristo com confiança. Na vida diária, não viva por conta de méritos, mas viva na suficiência de Cristo, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor, porque Cristo Jesus está aqui, como nosso sumo sacerdote, Ele se compadece de nós, como nosso sumo sacerdote, Ele sabe das nossas dores e angústias, porque Ele foi escolhido do Senhor, feito homem, para cumprir e completar a obra da salvação. Então, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor derrame graça sobre a vida da Tua igreja, que o Senhor derrame confiança no sumo sacerdote que é Cristo Jesus, que o Senhor nos ajude a caminhar em direção a Cristo, e uma caminhada em direção a Cristo é uma caminhada de santificação, de obediência, não de obediência por conta de querer obter favores de Deus, mas de obediência em gratidão. Então nos ajude a obedecer a Tua palavra, nos ajude a lutarmos contra o pecado que está em nós. Não permita, Deus, que ninguém que me ouve nessa noite, Deus, esteja entregue às salvações desse mundo, entregue ao pecado, Deus, que o pecado que está encoberto, a luta que está oculta, em nome de Jesus e pelo amor e pela graça de Jesus, venham à tona, não para acusação, mas para perdão, para nova caminhada em Cristo Jesus. Pai, aqueles que têm caminhado, por vezes desanimados, clama ao Senhor, que o Senhor renove o nosso ânimo, que o Senhor renove a nossa convicção, a nossa fé, de que o Senhor Jesus é único e suficiente para a nossa salvação. Nos livre, Deus, de
buscarmos a obediência simplesmente pela performance, pela busca de obras para reconhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, não permita que o nosso coração trabalhe na tua obra visando glória humana. Em nome de Jesus, que possamos aplicar esse texto e que o Senhor, através do Santo Espírito, aplique esse texto em nossas vidas, em nossos corações, para essa semana e para toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as eternas consolações, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre o povo de Deus que se reúne aqui, sobre o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Pode se sentar um minutinho, temos alguns avisos. De novo,